A missão na igreja doméstica. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao segundo encontro de reflexão sobre a missão na igreja doméstica. Sonhando com uma família unida entre si, tendo Deus como seu fundamento e sua razão de existir. É importante rever nossas missões de pais, de mãe, de filho e nossas fidelidades a vocações de filhos de Deus na igreja doméstica. O pai trabalha, educa, ama. A mãe também trabalha, cuida do lar, educa, dá carinho aos seus filhos, obedecem, estudam, trabalham e todos têm o tempo para rezar, dialogar, toma as refeições e assiste TV juntos. Esta estão de parabéns. Obrigatória em tempos de pandemia. Deve resgatar os valores humanos e cristãos que nossa identifica como família e igreja doméstica. Animado pela fé, invoquemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e aclamar, te aclamar, Deus filhos de amor. Tua família aqui reunida, vem pedir-te, Senhor, a paz que nos vem de tua vida e o fruto do teu amor. Página 2, oração inicial. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso, que a Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal, em que estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me e envia-nos o vosso Espírito Santo para iluminar a nossa missão de batizados. Ilumina-nos para sermos luz no mundo, para sermos fiéis
a nossa missão de construtores do reino, de discípulos missionários e de seguidores do vosso amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Motivação. A família, santuário da vida, igreja doméstica, tem vivido a experiência da fé dos primeiros cristãos, sem igrejas e grandes santuários, rezando nas próprias casas. A quarentena nos obrigou a deixar a rotina de trabalho e estudo, mexeu nos diversos setores das sociedades e religiões, limitou os encontros, abraços, beijos e apertos de mãos. O isolamento social provocou reflexões de como a igreja doméstica se reaviva nos lares, une e reaproxima famílias na oração e na convivência diária. As redes e as mídias sociais trazem missas, celebrações da palavra, orações, pregações, formações. Para a igreja doméstica, pequena célula do corpo de Cristo, a igreja povo de Deus. Comunidades no Brasil e no mundo que recebem a visita do padre ou bispo só uma vez por ano, nutrem-se da palavra de Deus e se reúnem para fazer orações e celebrar a fé, a vida e o mistério pascal de Cristo. A preservação da vida ganha atenção maior. Com as igrejas fechadas, a família é a casa da presença de Deus, igreja doméstica, santuário lar, onde pais e filhos se unem na oração comum e na partilha, do café da manhã, do almoço, do jantar e na divisão de tarefas. Fiéis ao Evangelho, acreditam na beleza do matrimônio indissolúvel como reflexo da união entre Cristo e a sua igreja. Acreditam na doação mútua e na vivência do amor livre e fiel até a morte. Da reflexão e da oração surge o perdão generoso que renova e promove transformação interior, indica o caminho da santidade matrimonial, amadurece a primeira experiência eclesial de comunhão entre as pessoas, faz refletir o mistério da Santíssima Trindade e ensinava perseverança e alegria no trabalho e no amor fraterno. Todos. Cristo Revela que Deus é amor, mistério pessoal de amor que opta por viver em família, no meio de nós, elevando a dignidade de igreja doméstica. Deus confiou à família a missão de construir a célula primária, vital e fundamental da sociedade. Ela é considerada igreja doméstica, porque é nela que nasce os novos e honrados cidadãos da sociedade humana. Surgem os que fazem o engrandecimento, o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Operário, agricultores, comerciantes, industriais, engenheiros, técnicos, etc. Surgem os braços fortes, vigorosos, invictos, que lutam, defendem e morrem pela pátria. Soldados, sargentos, comandantes, generais, etc. Surgem os dirigentes das nações, presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, etc. Surgem os heróis da pátria, os gênios que imortalizam a nação e etc. A história dos povos e também da evangelização se inicia junto a um berço da igreja doméstica, porque é dela que saem os leigos e leigas, dedicados, os missionários, os religiosos, as religiosas, os sacerdotes, os bispos e o Papa, os construtores de uma sociedade mais justa e fraterna. Sai também
os grandes benfeitores da humanidade, os pais dos desamparados. Que se dedicam totalmente à promoção da pessoa humana nos pobres, nos marginalizados, nos doentes, na velhice desamparada e nos excepcionais. A família é uma igreja doméstica, onde os pais são, por palavras e exemplos, os primeiros mestres da fé e educadores da religião. A família é uma igreja doméstica, é um santuário íntimo, porque é nela que vivem os filhos de Deus, regenerados pelo batismo e pelo Espírito Santo. Nela perpetua o povo santo de Deus no decurso dos séculos. Os autênticos cristãos. Não se pode separar a religião da vida. O cristão deve ser uma igreja viva e ambulante. Uma família é realmente igreja quando há nela o culto devido a Deus, oração, fé, amor a Deus e participação ativa nos atos litúrgicos, na prática da fraternidade e do amor, na vivência cristã autêntica. Família que reza unida, permanece unida. Um mundo que reza é um mundo de paz. A família é a primeira insubstituível escola dos filhos. Se ela falhar na educação cristã e religiosa, dificilmente os filhos praticarão os valores cristãos e a religião. Um grande escritor disse que não ia à igreja porque não recebeu influência dos seus pais, que não praticavam a religião. Quando há a promoção da pessoa humana, a família, a prática da justiça e da caridade, o amor ao próximo, a hospitalidade, a promoção da pessoa humana, o socorro dos pobres, ao necessitado, ao menor abandono, seus membros serão motivados ao cultivo da vivência desses valores humano e cristão. A educação religiosa e família deve levar a pessoa à prática da caridade e do amor ao próximo. Sem caridade e sem amor ao próximo, eu não sou nada. O amor a Deus e ao próximo andam de mão dadas. Eu amo a Deus porque amo o próximo. E amo o próximo porque amo Deus. Igreja doméstica é a expressão usada para mostrar o valor e o significado da vivência da fé cristã dentro de casa. Cada família cristã deve ser expressão verdadeira da igreja, sendo o lugar onde habita a Santíssima Trindade. De vivência em primeiro lugar, aos mandamentos de Deus, numa experiência concreta da fé. A família, igreja, deve redescobrir o valor da oração dentro da concreta da fé. A família da igreja. Redescobrir o valor da oração dentro de casa, agradecendo e fazendo pedido a Deus, a São João, Paulo 2, seguindo que no segundo mistério luminoso fosse contemplada a cena das bodas do casamento de Caná. Ao pedido de sua mãe, Jesus fez o primeiro milagre, manifestou sua glória
e os discípulos creem neles. Bento XVI, atualizado às bodas de Caná, assim rezou: ficai em nossas famílias, iluminai-as em suas dúvidas e sustentai-as em suas dificuldades, consolai-as em seu sofrimento e na sua fadiga de cada dia, quando ameaçada sua unidade natureza. Deus ama e protege e abençoe nossas famílias. Apesar de tantas feridas e divisões, a igreja deve começar em casa. A família deve ser igreja doméstica, local da Eucaristia, da presença de Cristo, sentado à mesa mesma, que transmite a vida e a fermento de uma nova sociedade. Sem o matrimônio forte e santo, indissolúvel e fiel, não é possível ter uma família forte e santa, segundo o desejo do coração de Deus. Nessa união absoluta do homem com a mulher, surgirá a família. São João Paulo dizia: a família é o âmbito privilegiado para fazer crescer todas potencialidade pessoal e sociais que o homem leva à escrita no seu ser. Há uma ameaça eternamente contra a família: aborto, ideologia de gênero, divórcios, casamento de pessoas do mesmo sexo, drogas, adultérios, inseminações artificiais e toda uma campanha internacional contra as famílias, o casamento e a maternidade. Todos. A família é um santuário lar, igreja doméstica, pelo amor. Fé, bom exemplo e coragem de formar consciência são as 3 formas de educar. Os pais não devem ter medo de conscientizar e educar seus filhos, deixando esse dever só para a escola ou os meios de comunicação. A família, base da sociedade e da igreja, é sagrada e jamais será destruída porque foi criada por Deus. A salvação da pessoa e da sociedade humana estão intimamente ligadas à condição feliz da comunidade conjugal e familiar. São João Paulo II disse: a família é o santuário da vida, patrimônio da humanidade, uma comunidade insubstituível. Nas bodas de Caná da Galileia, Jesus estava no meio da família, ajudando-a a vencer desafios. Deus já criou homem e mulher à sua imagem e semelhança para formar família. Ele próprio é uma família em 3 pessoas divinas, comunidade de amor. A família é o eixo, a célula-mãe e a pedra angular da humanidade. O futuro da sociedade e da igreja passa por ela, onde filhos e pais devem ser felizes e, desde a infância, assimilam os valores morais, começam a honrar a Deus e usar corretamente da liberdade. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. Osso dos meus ossos e carne de minha carne, ela se chamará mulher, disse Adão. Essa declaração de amor tão profunda mostra toda a profundidade da vida conjugal. O homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são 2, mas uma só carne. Homem e mulher em família para crescer, multiplicar, encher a terra e submetê-la. Deus deu ao homem inteligência para proteger e mãos para construir seu projeto. A família, igreja doméstica, santuário da vida. A família deve ser o lugar onde Deus atua, dos laços de amor,
entre os seus membros. Fato da vida. Espalhado em todas as paróquias da Arquidiocese de Mariana e pelo Brasil, os grupos de reflexão são expressão das famílias cristãs, comprometida com o projeto de Cristo, rezando, cantando, com gestos concretos de caridade, buscam unir a fé e a vida, nunca incansável por justiça, paz e liberdade. Iluminados pela palavra de Deus, pela oração e com a força da Eucaristia, lutam contra todo tipo de exclusão gerada pelo egoísmo, pelo racismo e pelo capitalismo. Os grupos de reflexão reúnem as famílias, igreja doméstica, formando a verdadeira e legítima igreja viva, instituída por Cristo à sua cabeça, família unida pela oração, pelo amor e pela cooperação mútua é igreja doméstica, que compõe os grupos de reflexão das realidades, da união de força contra as injustiças, da crença na transformação do mundo e na construção do reino de Deus. As SEBs são geradoras desses grupos no amor, na fé, no Evangelho e na Eucaristia. Fato da Bíblia. Na igreja doméstica, Deus reside, é reconhecido e amado, adorado e servido. José amava sua esposa, trabalhava e cuidava da educação do menino Jesus. Maria cuidava do menino, de José e do lar. Jesus estava desde criança em sintonia e a serviço do Pai, obediente a Maria e a José, espelhando no exemplo da igreja doméstica de Nazaré. Aclamemos com alegria o Santo Evangelho, cantando. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Nossas famílias vão entender tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Nossas famílias hão de viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos.
mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabieis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para refletir. 1. O meu lar, igreja doméstica, é local acolhedor onde reina uma atmosfera cristã e religiosa? Então, gente, essa primeira pergunta, eu vou voltar um pouquinho ao tempo, porque isso faz, né? O passado, quando é bom, ele faz com que o presente, né, reflete no presente, né? Eu lembro que em 1997, 98, por aí, eu estava vivendo uma turbulência na minha família devido ao uso de alcoolismo. Aí uma pessoa, é por isso que eu defendo muito a pastoral familiar. Uma pessoa da pastoral familiar foi lá em casa e falou comigo assim: Ô Pedro, você tem 2 filhos e tem uma esposa. O que você está fazendo para construir uma família de Deus? Eu, naquele momento, eu fiquei sem chão, porque, na verdade, eu estava até embriagado. Aí, essa pessoa falou para mim assim: olha, vem participar com nós da pastoral familiar, que eu garanto para você que em 3 meses de oração, a sua vida vai melhorar. Ela pode até não melhorar, mas você já vai ver sinal de melhora na sua vida. Então, gente, eu fiz isso e graças a Deus, né? Essa atmosfera, né? Ela está acontecendo no meu lar até hoje, né? Desde 97, já passei por diversas pastorais, né, Fatinha? E graças a Deus, o que me alimenta são essas pastorais que eu participo. Pastoral familiar, o ECC, a pastoral do batismo, né? Enfim, toda a vida religiosa faz com que a minha família cresça. 2. O Santuário Lar, igreja doméstica, proporciona momentos de reflexão, oração e perdão entre os cônjuges e os membros da família? Com certeza, né? Onde tem oração, tem a reflexão da palavra e o exemplo dos pais, né? Proporciona, né, esse momento de reflexão e oração, né? Entre os cônjuges e entre os filhos, né? Então leva os filhos a seguir o exemplo dos pais, né?
praticar, né? Como só assim pratica a missa, a ver todos os domingos, mas tem um exemplo que eles vão seguir, né? Valores, né? Honestidade, né? De trabalhador, né? E fora das coisas erradas. Então, a família é um exemplo, né? Porque sem um exemplo da família, dificilmente os filhos vão seguir, né? O caminho do bem, né? Então, para a minha família, eu creio que seja. Apesar de querer que estivesse assim todos os dias, todos os domingos aqui. Eu tenho mas graças a Deus eles são, né? Eles caminham dentro dos valores da família, da honestidade. Então, para acabar de completar aí o que você diz, eu fui criado numa família, aliás, muito próxima à igreja, né? A igreja de São Salvador, nos quartéis, a cada tijolinho daquela igreja tem um pedacinho da minha família ali. Então, a gente foi criado ali, dentro daquela igreja, né? E quando tinha missa ali, a minha mãe levava a gente para a igreja sempre, né? Inclusive era ela que cuidava das igrejas, todos os padres, lembro, eu era criança pequena, todos esses padres que por aqui passou, o falecido Padre Maciel, o falecido padre, aquele que já era bem idoso, que eu não me lembro mais o nome dele, fugiu da minha memória aqui. Então, todos eles, depois da missa, iam à minha casa tomar café, entendeu? Padre Silvério. Eles iam na minha casa tomar café, então a gente foi criado ali dentro da igreja. Então, isso, graças a Deus, aprendendo isso com... Meu pai não era muito de igreja, não, mas era uma pessoa religiosa também. Agora, minha mãe era muito de igreja e toda a minha família. E graças a Deus, até o dia de hoje, os meus filhos estão na igreja. E queira a Deus que eles continuem crescendo dentro da igreja, né? Porque tem aí o Daniel, que é garoto ainda, né? Está começando agora, então até no dia de hoje ele tem um interesse muito grande pela igreja. E eu espero que Deus abençoe, que ele cresça com esse interesse de estar participando da igreja. Então eu acho que a gente tem um aproveitamento de 100% aqui dentro da nossa cidade. E não tem nada a ver com o tema aqui que a gente está falando aqui, mas na chegada do padre Lindomar para Coimbra, então a gente tem muitas famílias que voltou para a igreja, através de coroinha, de cerimoniário, né? De leitor, de ministro. Então tinha muitas famílias que talvez eu mesmo vou falar aqui para vocês aqui. Eu não queria acrescentar mais longo, mas eu vou um pouquinho mais além. Como eu disse, eu sempre fui criada na igreja, que a minha mãe sempre levava a gente para a igreja. Só que eu assistia a missa no último banco lá atrás. No último banco. Eu chegava na igreja, eu sentava no último banco. Se alguém quisesse conversar comigo, podia conversar. A chegada de Padre Lindomar, o Padre Lindomar me ensinou a assistir missa. Ele nunca disse nada para mim. Nunca. Mas ele me ensinou a assistir missa. Uma, duas missas do Padre Lindomar que eu vim, eu aprendi que a missa não é só eu entrar aqui na igreja e simplesmente assistir a missa e ir embora. Eu aprendi a ser igreja. Então eu aprendi a ser igreja. E com isso meus filhos, graças a Deus, vêm nos acompanhando sobre isso aí. E a gente reúne dentro de casa para rezar. Talvez eles brincam um bocadinho na hora da reza, que os dois começam a conversar, começam a brincar, entendeu? Mas graças a Deus a gente leva isso muito a sério, entendeu? 3. A minha família, Santuário Lar, está contribuindo para espalhar os valores de Jesus Cristo? Olha, gente, para a gente estar respondendo essa pergunta, nós temos que fazer um aprofundamento mesmo nessa segunda pergunta, né? Porque ela tem um tripé no meio dela que chama reflexão, oração e perdão, né? Nós estamos vivendo aí uma sociedade
que os valores familiares, às vezes, não é em todas as famílias, em algumas famílias, estão perdendo o valor familiar, né? Então, é justamente isso, porque nós não estamos tendo tempo para refletir o que é minha família na sociedade. Porque a sociedade em que eu vivo, ela representa a minha família. Tem muitas coisas de errado que acontecem aí na sociedade, muitas das vezes a culpa é minha. Que eu não dei um exemplo dentro da minha casa, eu não fiz uma oração do jeito que precisava, eu às vezes não perdoei o meu filho pelo erro, mesmo depois de dialogar com ele, eu ainda fico com aquele rancor, né? Então, e a família, dentro da família, nós temos que entender o seguinte, que a família de Jesus Cristo, ela é um projeto que Deus dá para nós, enquanto solteiro. Enquanto solteiro. Deus dá um projeto para o rapaz e para a moça. Só que esse projeto, ele é inacabado. Cabe aos noivos, cabe a noiva e o noivo ir modelando isso. E modelando isso. Eu não posso falar para vocês aqui hoje que a minha família está, o meu projeto familiar está completo. Não. Ele está ainda em construção e vai continuar ainda em construção por longos e longos tempos. Porque quando a gente fala em sacramento matrimonial, nós estamos falando assim para Deus, olha, Senhor, eu estou aberto para a vida. Eu estou aberto para a vida. Seja feita a vossa vontade. E espalhar, né? Procurar espalhar, né? A partir do momento, eu gostei muito do que você relatou, Margarida, e a Fatinha também, Daniela. A partir do momento em que nós passamos para os nossos filhos os valores familiares, com todos os efeitos, é como se nós estivéssemos passando para eles uma vacina, para eles chegar na sociedade imune a determinadas, né, coisas que não condiz com a realidade familiar, né? Então, eu acho que a gente tem que partir, né, por esse caminho e procurar, né, espalhar esses valores de Jesus Cristo, seja em qual família que for, seja ela casada, seja ela... nós temos diversos tipos de família na sociedade, seja ela o tipo que for, ela é família de Jesus Cristo. Existe a família de Jesus Cristo que tem o sacramento matrimonial, e existe também a família de Jesus Cristo que não tem o sacramento matrimonial. Cabe a nós, todos nós enquanto igreja, espalhar o quê? Esse projeto de Jesus Cristo, que é ser família. E eles vão entender e vão procurar, né, os sacramentos, né? E assim por diante, coisas melhores, né? E a pergunta para o plenário é o seguinte:
O que fazer para que minha família seja de fato uma igreja doméstica, que ela pode oferecer o que ela pode oferecer para a sociedade, reflita a igreja viva de Jesus Cristo? O que atrapalha a reunião de família para a oração e o diálogo? Então, essa pergunta aí, os grupos, né, o pessoal dos grupos de reflexão, né, que estão nos assistindo, procura refletir sobre ela, e é muito importante, gente. Esse mês nós estamos falando de missão em família. Seria muito importante que a gente tivesse, né, a compreensão de toda a igreja a valorizar, né, esse documento aqui, né, missão, né, a igreja doméstica de Jesus Cristo, né? Então fica aí. Gesto concreto. Após o tempo de pandemia, continuar o desafio de rezar em família. Terço, grupo de reflexões, novena, etc. Preservando a família como verdadeira igreja doméstica, onde os valores morais, humano e cristão se tornem elementos de transformação e de promoção do amor, da justiça e da paz, fazendo surgir uma nova sociedade. Oração final. Ó Deus, fazei que as nossas famílias sejam verdadeira igreja doméstica, espalhando-se na família de Nazaré, cada membro cumpra os seus deveres humanos e cristãos, amparado pela vossa graça, temporais e espirituais. Contribuam na formação da grande família dos filhos e filhas de Deus, a Igreja Santa, instituída por Jesus, da qual Ele é a cabeça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amam e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece de filhos é que sentem orgulhos dos pais, que eles trilham os teus caminhos, louvam e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. ilumina, Ilumina cada passo das nossas famílias.
Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares. Minha prece, ó Senhor, é para quem tem um pouco de nós, que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha com nosso Senhor, que eles acham os seus caminhos, amem e sejam amados, sejam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer sempre unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite.